Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Movimento Saudável. Sou Carol Costa, nutricionista e diretora-geral da Saúde e Bem-Estar. Não se esqueça de, neste momento, se inscrever no nosso canal Movimento Saudável, ativar as notificações e receber todos os novos episódios e também nos acompanhar nas redes sociais Carol Costa e Gold Medic. Hoje, o nosso papo é com essa incrível aqui, Janine Rampel, nutricionista esportiva, que vai desvendar como a alimentação pode ser uma aliada poderosa, tanto para quem busca uma performance nos treinos, quanto para quem quer qualidade de vida no dia a dia. Janine, me apoia, já vou começar assim. Que honra receber você aqui, né? Eu peço, por favor, que se apresente, você vai se apresentar muito melhor do que eu, apesar de eu estar acompanhando você, né, durante todo esse processo de sua carreira. Obrigada, Carol, pelo convite. Uma honra estar aqui. Sou Janine Rampel, sou nutricionista esportiva. Já tenho aí, acho que 17 anos, mas eu perco as contas, tá? Mas 17 anos de experiência. Sou nutricionista esportiva, especialista em saúde da mulher também. E acompanho aí desde o processo, né? A gente fala nutricionista esportiva, acho que a gente se foca só em alta performance, mas não. Tenho expertise, eu falo que eu pego desde o paciente aí com sobrepeso e obesidade, aquela pessoa que está querendo se organizar, e a gente faz todo o processo, inclusive vendo pessoas desde a obesidade chegarem até a alta performance que desejam virar atleta, né? Então todo esse percurso, ele faz parte de uma pessoa que é especialista em nutrição esportiva. E a última vez que eu estava acompanhando teu Instagram, hoje tu tirou, não sei por que tu tirasse, mas tu já tinha acompanhado mais de 10 mil pacientes, já tinha um tempão, né? Sim! Acho que já dobrou esse cenário aí. 17 anos, né? 17 anos de prática, 17 Gente, anos de nos história. Nos formamos juntas. 17 anos de história. Nos conhecemos desde das antigas, lá na Federal. Eu entrei na faculdade para ser nutricionista esportiva, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, antes de comprar o livro de nutrição clínica, que era o desejo das pessoas ter o Krause, eu comprei o de nutrição esportiva, porque já me brilhava. Na verdade, assim, não era que me brilhava os olhos a vida do atleta, mas o movimento. Eu sempre acreditei que para você ser saudável, o movimento ele tem que estar junto. Eu acho que não existe saúde sem movimento. Quer link melhor com o podcast Movimento Saudável? Não existe link melhor, gente. Por isso que a Janine está aqui. Então, prepara seu fone, sua mente, abra sua mente neste momento, porque hoje a gente vai falar de nutrição, desmistificar alguns mitos e trazer dicas práticas para você que quer transformar a sua relação não apenas com a comida, né? Mas também pensando na sua saúde e no seu bem-estar. Janine, para começar, conta pra gente o que é exatamente nutrição esportiva, que eu acho que existe essa dúvida no mercado, né? Nas pessoas que procuram nutricionista esportiva, e por que ela vai além de quem é um atleta profissional. É exatamente isso que eu falei. Assim, na teoria, a nutrição esportiva é o acompanhamento do atleta, né? Exato. Você precisa ter uma bagagem técnica que lhe dê um conhecimento técnico para acompanhar atletas de... Logicamente, alta performance, você tem que ter esse conhecimento para acompanhar o de alta performance, mas o que mais está no nosso dia a dia é o atleta também recreativo, o meio maratonista, que não seja ser de alta performance, os 10 km, os 5 km, a pessoa... Opa, já me enquadrei. Ou até mesmo praticante de exercício físico. Mas também está na nossa bagagem o acompanhamento das pessoas que fazem exercício físico de uma maneira geral, né? Porque a partir do momento que a gente tem essa bagagem do acompanhamento da alta performance, a gente também tem o conhecimento de fisiologia. Tem que aprender o básico, né? A gente sabe fisiologia. Tem que aprender o básico. E a gente traz essa fisiologia para o entendimento da prática do exercício físico de uma maneira... praticante de 1 hora de atividade física. De 1 hora de atividade física. Que é o que, acredito, seja que mais a sua realidade, né? A grande maioria. E quando pega atlética, chega com vontade de colocar assim, agora eu vou colocar na prática o que eu aprendi na teoria. E para quem acha que só faz musculação ou esporte de alta intensidade precisa se preocupar com a alimentação, qual seria a sua resposta? Quem acha que o quê? Que só quem pratica musculação ou faz algum esporte de alta intensidade, que é praticante de atividade física, que realmente tem a necessidade, precisa se preocupar com a nutrição. Qual é a sua resposta? Acho que a gente precisa se preocupar, certo? Primeiramente, assim, vamos lá. Apesar de, como eu falei, a nutrição esportiva me encantou antes da nutrição clínica. Quando chegou na parte prática,
Hoje eu falo que a nutrição clínica, ela vem antes da nutrição esportiva, certo? E aí inverteu o jogo. Exato. E aí as pessoas que praticam exercício físico e fazem assim, eu estou praticando exercício físico, o que é que eu preciso me preocupar? Calma, vamos lá. Primeiramente, você precisa se preocupar com a sua alimentação antes mesmo de pensar em fazer exercício físico. Então, a saúde, ela é soberana, anyway, antes de a gente pensar em que exercício a gente está fazendo, certo? Porque se o corpo está se desenvolvendo bem, se sua saúde está bem, a sua performance também vai estar legal. Então, isso eu acho que é um ponto que as pessoas às vezes não pensam. Elas pensam na performance antes de pensarem no equilíbrio metabólico. Eu acho que esse é o ponto. Então, elas precisam pensar em como elas estão bem de saúde, elas estão comendo de forma adequada, o corpo delas estão em equilíbrio, elas estão comendo e gastando de uma forma equilibrada, o carboidrato está legal, a proteína está legal, de uma forma legal. E depois a gente ir para a parte que vai otimizar o que ela está tendo o que é essa demanda de treino que ela está tendo? É a musculação, é o beach tênis, o que ela está tendo de uma demanda maior para a gente otimizar e o objetivo que ela tem para a gente otimizar com a nutrição esportiva. Perfeito. A gente estava conversando aqui nos bastidores e exatamente sobre isso. A nutrição clínica, ela permeia muito mais o dia a dia do nutricionista do que quem é especialista em nutrição esportiva faz na prática. Sim. A clínica, ela é muito importante. Muito importante, justamente porque a gente pega aquele diamante bruto e começa a lapidar. A gente só vai usar o que de fato aprendeu na nutrição esportiva, até resumindo um pouco do que você falou, quando esse diamante já está perto de ficar prontinho. Exatamente. Né? Mas você tem que pegar, antes de chegar, eu já quero me tornar um diamante, calma, respira. Vamos pensar um pouquinho antes, o que é que a gente vai trabalhar metabolicamente com você, para chegar nesse diamante, lapidar de tal forma que você se torne um diamante, mas não vai ser da noite para o dia, devagar e sempre. E aí, a gente vai entrar um pouquinho, né? Vou explorar, vou tirar sangue aqui de você hoje, falando sobre nutrição esportiva na prática. Eu sei, provavelmente, muita gente que busca você, tem, lógico, que vai direto para alta performance, mas hoje é sede do ser humano a estética, o emagrecimento. Sim. Né? Então, vamos explorar um pouquinho mais esse tema. O que diferencia, quando eu penso em um plano alimentar para um paciente, a alimentação dele, propriamente dita, de quem treina regularmente para quem é sedentário? Quais são as principais diferenças nesse plano alimentar? Até convença as pessoas a deixarem de ser sedentária. Boa pergunta, viu, Carol? Vamos me pegar agora, vamos lá. O que diferencia de uma pessoa que treina? Você está perguntando isso para uma pessoa que começou o podcast falando que não acredita em saúde sem movimento. Ou seja, você está perguntando isso para uma pessoa que nem para pensar na pessoa não fazer o movimento. Entendeu? Você me pegou assim completamente de saia justa, porque quando chegam as pessoas dentro do consultório e fazem assim, eu não vou treinar, eu fico totalmente assim, você não tem, só você está entendendo que você não tem essa opção. Errado. Exatamente isso, você não está entendendo para quem você veio. Eu não tenho como fazer uma prescrição sem colocar atividade física na prescrição. Não tem. Isso é irresponsabilidade da minha parte. Isso é incompatível, a não ser que você esteja com um atestado médico Mas é transitório, né? Esse atestado médico. Exatamente, não tem como. Tá com o joelho, levanta o braço, faz qualquer coisa. Mas com certeza deve ter chegado um sedentário para você dizendo, eu quero emagrecer, mas não quero fazer atividade física. Não tem, mas eu convenço ele. Eu não concordo. Olha, vamos lá, eu não concordo. Que fique claro aqui para todo mundo que eu não concordo na saúde sem movimento. Ponto. O que o exercício traz, a alimentação, ela não é capaz de substituir. Então, eu não tenho como falar outra afirmação. Em relação às adequações do que... Por quê? Aí vou entrar na resposta, certo? Porque na alimentação que a gente tem de diferencial, quando a gente pensa em gasto energético, gastei 300 calorias porque eu treinei. Janine, então um plano de uma pessoa que treina, ela tem 300 calorias a mais do que um plano alimentar de uma pessoa que não treina. Você sabe que a gente tem, eu e Carol tem uma linha de pensamento muito, a gente muito parecida nesse aspecto em vários, a gente já conversou fora desse podcast e a gente se assemelha muito na forma de pensar. Essas 300 calorias, minha gente, sinceramente, isso aqui é o mínimo diante de tantos benefícios que a atividade física traz.
E com o tempo e com a regularidade do exercício físico na vida de uma pessoa, existe o que a gente chama de adaptações metabólicas, que o corpo de uma pessoa treinada, ele desenvolve com o tempo, e que é exatamente essas adaptações que vão ser os grandes benefícios do exercício físico no indivíduo. Então, um plano alimentar do indivíduo treinado e o plano alimentar do indivíduo não treinado, eles são muito semelhantes. São muito semelhantes. Com o tempo, assim, essas 300 calorias a mais ou a menos, Janine, eu acho que eu nem calculo tanto na hora da prática, porque se eu botar o over das 300 a mais do indivíduo que treina, ok, posso colocar no outro, se eu fizer um déficit de 300 a menos, ele vai, com o tempo, ele não vai sustentar aquela dieta. Ele vai, fiz uma dieta de 1.000 calorias. Ok, ele sustenta por 15 dias. E depois, será que ele vai sustentar depois daquilo ali? Ele vai precisar fazer o exercício para poder ele partir para de 1.300 para uma de 1.600. Então, com certeza. Não tem, assim. E não é só o ganho, vamos dizer assim, não é só a flexibilidade no aumento das calorias. É como você falou, o benefício de um indivíduo treinado. Ela sempre falou isso para mim, que eu era um avatar. Por conta da quantidade de comida que eu comia e não ganhava peso. Mas aí a resposta vem aonde? Na constância da atividade física. Isso. Então, o corpo chega a um nível, né, metabolicamente falando, que você começa a queimar 1, 2 dias, uma semana que você passe parado, não vai fazer diferença. Mas a importância é que realmente não tem como conversar sobre movimento saudável sem movimento. Isso é fato. Amei a resposta. De verdade. Muitas pessoas... isso daí é da época da gente. Eita. Vamos pro old school. Comer de 3 em 3 horas e jejum intermitente. São 2 coisas, assim, que ainda se fala muito, né? Tem que comer de 3 em 3 horas. E tem que fazer jejum intermitente para emagrecer, enfim. Como é que eu consigo alinhar essas estratégias com a prática esportiva? É necessário realmente comer 3 em 3 horas? Eu posso fazer um jejum intermitente? Ou não posso fazer esse jejum intermitente se eu estou praticando esporte? Vamos lá, resposta. Para quem, quando, em que momento, como? A gente não pode responder de forma aleatória num podcast sem a gente ter direcionamento para quem a gente está prescrevendo. Então, acho que dentro da nutrição, o mais importante é um direcionamento e uma individualidade na prescrição. Então, não existe certo e errado. Não existe. Quem busca essas respostas aí de o jejum intermitente é maravilhoso. Para quem e em que momento? Comer de 3 em 3 horas é excelente para hipertrofia. Sim, pode ser uma excelente estratégia para hipertrofia. Pode ser uma estratégia. Jejum intermitente é incompatível com uma estratégia de ganho de massa muscular. Sim, ele pode ser incompatível com uma estratégia de ganho de massa muscular. Mas a gente sempre tem que ter um pode, sabe? Ele pode ser. Pode. Tudo pode. Mas o soberano dentro da nutrição é a individualidade. Quem está ali na minha frente? Como aquele corpo responde? Existem pessoas que têm uma facilidade enorme de segurar a massa muscular, de manter a massa muscular mesmo no jejum intermitente, e ele tem, da mesma forma, uma dificuldade imensa de perda de gordura corporal. E é uma estratégia do jejum intermitente, aquela pessoa, mesmo no jejum intermitente, ela consegue, sim, segurar a massa muscular, e a gente consegue uma estratégia de perda de gordura corporal. E o objetivo dela não é ganhar de massa muscular. Então, por que não o jejum intermitente? Para perda de gordura não é uma boa estratégia. É o objetivo dela, perda de gordura corporal. Já outra pessoa, do comer em 3 horas, ela quer perder peso, mas ela precisa ganhar massa muscular. É jejum intermitente? Não sei, a gente precisa avaliar. Então, existem vários. Primeiro, existe uma avaliação. Eu acho que, primeiro de tudo, existe uma avaliação física que ela precisa determinar como está a composição corporal daquela pessoa. Segundo, o entendimento metabólico. Como está aquela massa muscular.
como foram os acompanhamentos anteriores, que estratégia aquela pessoa já utilizou, como ela responde a cada estratégia. A gente não é matemática, as pessoas têm um péssimo hábito de olhar, jejum intermitente, proteína, gordura, como se fosse um bocado de números aleatórios. E vai exatas, ser né? E todo mundo vai ter sempre o mesmo resultado. Quem faz isso vai ter sempre esse mesmo resultado, ou quem faz aquilo vai ter sempre... Não. Então, o plano alimentar ele é individual. Né? É uma coisa que todo nutricionista bate na mesma tecla. É individual e é direcionado para você, porque a rotina vai dizer muito sobre o paciente, correto? Isso. Então, a gente vai se adequar, eu coloco a gente, né? Você vai se adequar nessa rotina do paciente, o que melhor se encaixa nele. E já aconteceu, eu tenho certeza que já deve ter acontecido com você, de você bolar uma estratégia achando que ia se encaixar perfeitamente naquele paciente e não evoluir no resultado, e teve que mudar completamente a estratégia. Já aconteceu isso? Já, total. Várias vezes, e tá tudo bem. Porque é o autoconhecimento, o autoentendimento, é você se... E aí, falasse uma coisa muito importante, que é a pessoa também entender esse processo, que é um processo de autoconhecimento, dela se entender dentro que é um processo, de ela amadurecer onde não foi legal, abrir os olhos para onde pode ser uma boa estratégia e voltar para ela fazer parte do acompanhamento. As pessoas querem que as coisas sejam resolvidas, elas não querem estar dentro do processo. Então, elas precisam entender que elas fazem parte do processo, elas têm que estar ali, elas têm que estar atentas ao que funcionou com ela, ao que foi bacana, que resultado ela teve com determinada estratégia. Então, ela tem que passar a informação. Quando não foi legal, ela falar para o profissional que não foi legal. Quantas vezes eu recebi paciente fazer, eu fui para fulaninha, eu não gostei não. Tá, tu voltou? Não voltei. Não. Gente, tem que voltar. Será? Olha, se não voltou, eu já nem dou credibilidade. Por quê? Porque diálogo, isso é em qualquer coisa, isso é num relacionamento, isso é numa comunicação de um nutri com o paciente. Você tem que ter essa comunicação para as coisas funcionarem. Exatamente. E aí essa comunicação é que você vai cada vez alinhando e você vai vendo o que é que vai dando certo. Ajustando o que é melhor para a rotina do paciente. Né? Mas uma coisa é fato, né? Quer perder peso, deve ser energético, né? Seja 3 em 3 horas, jejum intermitente, low carb, quer perder peso, faz o déficit energético. Tem que consumir menos do que gasta. Aí, realmente, é a única matemática, a única vez, né, que a matemática vai entrar precisamente na nutrição. Vou relatar um caso que acredito que acontece também muito com você. Acabei de me matricular na academia, quero comprar whey, creatina. Aí vem a parte dos suplementos. Os suplementos, eles são sempre necessários para melhorar a performance? Me conta. Eles são sempre necessários. Eu preciso, antes de pensar em qualquer coisa, eu vou pensar na whey e na creatina. De jeito nenhum. Pelo contrário mesmo. Inclusive, talvez tenham outras coisas de clínica que sejam até bem mais importantes do que os suplementos de whey e creatina. Eles podem ser usados como facilitadores, logicamente, principalmente a whey, é um facilitador de rotina, pode ser usado para bater a cota proteica da pessoa. Para bater a cota proteica, por facilidade, para levar, é ótimo, é prático, mas determinante, não, de jeito nenhum. Creatina é outro suplemento maravilhoso, mas dizer que é essencial e as pessoas hoje estão colocando num pedestal como sendo algo que, assim, muito... É maravilhoso, tá? Não estou falando mal da creatina, mas as pessoas estão também colocando uma energia, onde, na verdade... responsabilidade, na realidade, em cima da creatina, né? E que, na verdade, para pessoas que nem têm o que a gente acabou de falar da constância. Poxa, gente, a constância é soberana em resultado, né? Então, assim, quer resultado em qualquer coisa... Em qualquer coisa... No seu trabalho? No trabalho, na vida, na alimentação, na atividade, qualquer coisa. O que lhe dá resultado? Constância. O que lhe dá resultado? Constância. Então, constância todo dia. Constância é a creatina. Vamos substituir, vamos empacotar, vamos botar num potinho, constância e vender, que ela vale muito mais do que a creatina. E as pessoas estão, assim, tá aqui. Constância não está sendo tão valorizada como a creatina está valorizada. É isso. Mas de jeito nenhum. Eu adoro a whey como um facilitador, mas determinante não. A creatina é excelente, pode ajudar muito na força, explosão, excelente para pessoas que já têm a constância, para quem já está muito bem, pode vir aí para otimizar o treino. Mas, inclusive, tem um estudo muito bacana mostrando que se você não tiver essa constância de treino e a gente não tiver
onde a gente usar essa creatina, você não aumentar suas cargas, você não vai usar a creatina, tá? Então, assim, todos esses estudos que a gente... Tem muitos estudos novos sendo usados para creatina, para a saúde do sistema nervoso central, tem bastante. Novos, certo? Novos. Ainda precisa novos. Ainda precisa... Sempre a finalização ainda precisam-se de mais estudos para a gente usar isso. Hoje o que a gente tem é saúde muscular, né? Então, isso é massivo, isso aí já é unânime. Isso é unânime. Mas para isso acontecer, eu preciso aumentar a carga e ter uma elevação no ritmo, aumentar o treino, tá? Aumentar a força, aumentar a explosão. Tem um treino... Quem faz isso? Qual o percentual de pessoas que estão como personal, que estão realmente elevando sua performance? Então, aí a gente vê quantas pessoas estão realmente usando, vocês acham? Quanto se vende de creatina e quantas pessoas... É esse questionamento. Quantos % das pessoas que compram creatina estão aproveitando o benefício dela? Usufruem dos benefícios da creatina? Sem dúvida. Não sei. E aí, tá engraçado esse podcast, porque eu tô fazendo pergunta para ela, mas assim, eu, Carol, já sei qual é a resposta que a gente vai dar. Lógico que você sabe. A gente tem uma sinergia. Né? Não, e assim, até o pensamento é muito parecido. E aí, Janine explicando aqui. E essa explicação da creatina, eu dei exatamente... Recentemente, não vou dizer quem foi a pessoa, claro, mas me perguntaram, me questionaram, eu sou sempre muito questionada. O que é que tu toma? Tu não toma nem creatina? Eu digo, não quero mais crescer, eu não quero, meu objetivo de massa muscular já está ok, eu não tenho mais necessidade. Nenhuma whey, não, eu bato minha cota de proteína com outras proteínas da alimentação que não preciso de whey. Então, assim, as pessoas precisam entender que os suplementos, eles são a cerejinha do bolo, né? Caso de necessidade, isso aí vai da individualidade de cada paciente, de cada cliente que chega na sua frente. Em caso de necessidade, sim, faz uso. Porque, como você falou, é uma estratégia, né, para a gente bater. Tem gente que tem dificuldade de comer a proteína na alimentação. Né? Tem dificuldade de comer frango, tem dificuldade de comer ovo. Aí a gente complementa com a suplementação. Mas é em casos de necessidade. Não são essenciais para melhorar a performance. E quando é, Janine, que esses suplementos realmente eles fazem diferença? Quando a gente tem uma prescrição muito bem feita e estratégica na utilização. Então, por exemplo, o whey protein, ele é muito bom quando a gente pega, por exemplo, eu gosto muito do whey porque ele é hipocalórico, então a gente consegue manter um aporte bom proteico com baixa caloria. Então, quando a gente está fazendo déficit energético, numa estratégia, por exemplo, perda de peso, a gente tem que manter uma proteína mais elevada para poder manter a massa muscular, mas eu não quero subir tanto caloria, mas quero manter a proteína mais alta. Ele é maravilhoso, porque em uma dose eu mantenho 25 gramas de proteína, consigo manter uma refeição proteica alta com pouca caloria. Excelente. Fora o facilitador. Muita gente hoje, por exemplo... A rotina, né? A rotina vai comer outras coisas que vão ter muito mais caloria, muito mais gordura, muito mais carboidrato e não vai ter a quantidade de proteína que o whey protein ele traria. Então, acho que ele cabe muito bem nesse aspecto. Café da manhã mesmo. Muitas vezes substituir um café da manhã por uma dose de whey batido com um leite ou com uma fruta. Eu acho que é uma estratégia que pode vir a calhar numa perda de peso, por exemplo, num pós-treino. É uma coisa bacana. E ainda trazendo a proteína legal. Então, tem várias, assim. A gente, quando traz estrategicamente, de uma forma assertiva, é lindo. É lindo. Fora quando eu também quero não bater mesmo a cota proteica ao longo do dia. Quando a pessoa não está batendo e eu quero... Adiciona. Aumentar. Assim, a estratégia vai ser individual. E né? Quando é creatina, a pessoa realmente está com alta performance, aumentando, né, as cargas. A carga que você está pegando, né? Porque tá assim, legal você tá no treino. há 10 mil anos pegando 10 quilos, pegar uma creatina todo dia. É legal. Então, assim... Aí é lindo. Aí a gente vê a nutrição esportiva acontecendo e é lindo. Exatamente. Pegar um ponto aí de treino. Tô falando de Carol agora, tá? Eu treino em jejum. Na realidade, se eu me alimentar, eu passo mal no treino. Treino em jejum. Se eu permanecer em jejum, eu tenho pós-treino. Qual é a chance que eu tenho de realmente reduzir minha massa muscular? Vamos lá, individualidade biológica, certo? Isso é o primeiro ponto. A gente tem alguns estudos hoje que mostram que não necessariamente você vai reduzir sua massa muscular porque você se mantém em jejum, tá? Não é a melhor estratégia para ganho de massa muscular, são coisas diferentes. É isso que as pessoas às vezes distorcem.
O fato de eu falar para você que não é a melhor estratégia para ganho de massa muscular se manter em jejum, as pessoas distorcem falando que você vai perder massa muscular. Não. Entendeu que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você se manter com a massa muscular que você tem, mesmo ficando em jejum, e outra coisa é eu não ganhar realmente massa muscular porque eu permaneci em jejum. Se meu objetivo for ganhar massa muscular, permanecer em jejum não seria a melhor estratégia. Exatamente. Né? Então, isso ainda trazendo, cara, por exemplo, você tem um perfil que é um perfil que tem uma facilidade, né, em manter essa massa muscular. Então, a gente ainda tem que levar isso em consideração. Qual o perfil metabólico daquele indivíduo que a gente está trabalhando? Que são coisas que muitas vezes não são levadas em consideração quando se fala aleatoriamente informações soltas. As pessoas soltam informação sem trazer para quem ela está trazendo. Tá trazendo aquela informação, não é legal ficar em jejum pós-treino. Pronto, acabou. Quem? Para quem não é legal? Para quem? E qual o objetivo dessa pessoa? Você acabou de falar, você não tem interesse mais de ganhar mais massa muscular. Tá? Então, você tem um favorecimento genético de manter a tua estrutura muscular. Então, tem várias situações que, assim, você vai perder sua massa muscular? Não. Você não vai perder, e eu garanto que você não perde. Se você fizer uma bioimpedância, você pode passar 30 dias sem se manter em jejum. Eu garanto a você que você segura sua massa muscular, se mantendo em jejum, segurando umas 6 horas de jejum pós. Tenho certeza, batendo a proteína nas demais a cota proteica ao longo do dia. Isso eu garanto. Contanto que a gente ajuste. Inclusive, teve um estudo que saiu em 2020, não sei se foi 24 ou 20, acho que foi 24, acho que foi ano passado, ainda mostrando essa que até então a gente achava que a gente necessariamente precisava ajustar essa proteína, sempre o consumo dela distribuído ao longo do dia. Isso ainda é a máxima da nutrição. Quanto mais a gente distribuir ao longo do dia, melhor. Isso, a maioria dos estudos, eles trazem isso, certo? A maioria ainda traz isso. Mas a gente teve um estudo que já começou a trazer essa demonstração de a gente compactar, que nem trazendo a ideia do jejum intermitente. Que a gente coloque conseguir colocar 3 doses proteicas, comparando a distribuição com essas 3 doses proteicas, mais acumuladas em uma janela de alimentação menor, e a gente conseguir essa indução anabólica igual à distribuição ao longo do dia. Então, assim, é uma ideia do questionamento exatamente o que você me perguntou agora. O porquê, é uma explicação, na verdade. É uma explicação tá vendo? Por isso que muitas vezes a pessoa faz o jejum e não necessariamente tem perda. Eu trabalho muito com jejum. Eu já cansei de fazer avaliação de jejum e as pessoas não terem perda de massa muscular. E muitas vezes, inclusive, elas terem ganho de massa muscular com o jejum intermitente de estratégia. E aí você fala assim, como assim? Se os estudos traziam que se você ficar em jejum você perde. Que era principalmente pós-treino, né? E aí esse estudo, ele traz exatamente esse questionamento de, olha aí a explicação. Ele traz a ideia olha aqui o que pode ser a explicação, porque foi um estudo, né? Olha aqui o que pode ser a explicação. A gente consegue manter o estímulo do mTOR, do GH mesmo, se a gente conseguir organizar a proteína direitinho, dentro dessa janela de alimentação, a gente consegue manter um estímulo anabólico compatível com a distribuição ao longo do dia. Novamente, a individualidade, né? A gente tem que realmente vai ser de paciente para paciente. Não tem para onde correr. Individualidade. Para quem está começando a se exercitar, qual seria o principal erro que hoje você vê de alimentação com frequência? Isso acontece com frequência no teu consultório. Eu acho que esse que você falou, de querer colocar os suplementos na frente da alimentação. Eu acho que esse é um erro clássico. Quer investir, investe nos suplementos, deixa de investir no nutricionista, deixa de investir, às vezes, num treinador para prescrever um treino mal feito. Vejo muito isso, assim, a pessoa quer treinar da cabeça dela, não quer pegar nenhuma consultoria de treino, faz ali, pergunta quem fez o treino, pega treino de internet, eu mesmo. Vi uma blogueira que estava dando resultado para ela. Ela postou o treino dela e agora eu tô fazendo o treino dela. Muito. Periodização de treino toda desorganizada, assim. Isso é desorganização. Assim, sem estratégia. Eu acho que é isso, falta de estratégia. Eu digo que é também uma valorização, assim, o que é que você realmente valoriza, né? O quanto você, antigamente, eu citei essa analogia até ontem, numa reunião que eu estava, antigamente, qual era a valorização? Antigamente, quando eu volto há 20, 30 anos atrás, a valorização que um arquiteto tinha para a valorização que o arquiteto tem hoje. Hoje, um arquiteto, ele otimiza o seu espaço.
né? Antigamente não se tinha esse pensamento. Então, trazendo analogia para a área de saúde, o nutricionista, o educador físico, ele otimiza o seu objetivo. Seja de emagrecimento, de ganho de massa muscular. Você acha que está gastando, perdendo dinheiro, mas você vai ganhar resultado. Com certeza. Então, assim, não existe hoje você pensar em performance, em ganho de massa muscular, emagrecimento saudável de forma correta, sem pensar no nutricionista, sem pensar no educador físico. Esse é o movimento saudável, sem sombra de dúvida. Acabei de chegar no seu consultório. Eu, Carol, cheguei no teu consultório. Apenas com uma vontade, porém eu estou mais perdida que segue em tiroteio. Minha vontade é querer emagrecer. Por onde eu começo, Janine? A gente tem que avaliar... Primeiro ponto, eu cheguei no consultório nutricionista, graças a Deus. Sim, Olha, já é um caminho bom, né? Já é um caminho bom. Eu acho que entender, se é emagrecimento, a gente tem que entender onde estão essas falhas desse consumo exagerado de calorias, né? Que as pessoas, e enxergar onde são os cortes mais fáceis de você fazer. Os mais fáceis. É tirar do mais fácil, não é do mais difícil, é do mais fácil. Porque muitas vezes a pessoa está errando que ela, em coisas besteira, que ela nem sabe que está errando, mas são erros bestas, mas que provocam um grande resultado. Exemplo, tá? Exemplo besta, tá? Gordura. Gordura é um baita de um sabotador. Queijo coalho. Queijo coalho é fatia de queijo coalho que a pessoa coloca de manhã, que é 200 calorias num queijo coalho de manhã, que às vezes pode ser substituída facilmente por algo menos calórico. Castanha. Janine, mas eu uso manteiga ghee. Manteiga ghee, mais 150 calorias só da manteiga. Tem umas coisas assim que são realmente ou comendo desnecessariamente, porque assim, se é emagrecimento... E pode tirar, que não vai ter tanto impacto de sabor e nem de volume, enfim. Isso. É tirar o fácil, a gente tem que vai deixar a pessoa feliz também. E aumentar o volume, para não deixar ela com fome. O que a gente pode tirar que não vai deixar ela com fome e que não seja tão significativo no dia a dia dela. Eu acho que o primeiro ponto é isso. E emagrecimento, como a gente falou, a gente déficit energético. A gente tem que ter um cardápio com as calorias mais enxutas. Só que as pessoas não enxergam. Às vezes elas dizem, eu nem como muito, Janine. Come. Se a gente fuçar direitinho, a gente vai achar que come. Só não está enxergando. Exato. Aí a gente precisa só isso, botar uma lupa. Exato. A ideia é essa do primeiro atendimento. A gente pegar a lupazinha da nutricionista e, vamos aqui, vem comigo. Deixa eu te mostrar. Vem cá, vamos sentar aqui. Vamos conversar direito. Vamos sentar aqui, vamos dar uma olhada e pronto. É abrir os olhos, porque eu acho que é o primeiro ponto, quando a gente enxerga, é a gente ir trabalhando isso aí, né? Trabalhando nos erros. E é engraçado, como a alimentação, assim, a gente pega vários gatos no telhado, né? Vou citar um exemplo que já virou meme aqui. No nosso podcast. Recentemente a gente teve uma pessoa sendo entrevistada que se sentia, ele falou exatamente assim, eu me sinto um gordinho injustiçado. A palavra foi exatamente essa. E eu devolvi a pergunta para ele, por que um gordinho injustiçado? Poxa, Carol, eu treino, eu passo umas 3 horas treinando, eu saio do tênis, luto kickbox, faço não sei o que, eu só observando. Até aí, ok, treino, check. Mas vamos falar de outras coisas. Como é que tá a tua alimentação? Me diz como é teu almoço. E a água? E a bebida? E o sono? Durmo péssimo. Então, assim, ele só treinava. Sim. E achava que compensava todas as outras coisas que não fazia. Aquele treino deveria compensar tudo. E por isso que ele treinava e não conseguia emagrecer. Não bate. Não bate. A conta não fecha. Não fecha. Por isso que eu disse, não tem esse cardápio que as pessoas acham assim, quem treina vai ter um cardápio tão diferente. Não é muito diferente, gente, porque 400 calorias não é nada. Assim, quando a gente traz para a realidade, o que é 400 calorias, gente? Não é muita coisa na prática. Foi 2 pães com ovo. 2 ovos. Seria como mais um pouquinho. Não. Se a pessoa comer o bolo, acabou. Uma fatia de bolo por dia, acabou. Já usou as 400. Não como o bolo daí não, viu, pessoal? E aí, trazendo também um pouquinho, acho que é muito a tua realidade hoje, do emagrecimento, todo mundo querer, não só a sua realidade, mas na área de saúde como um todo mundo quer o resultado para ontem. E aí a gente vê cada vez mais o crescimento de uso medicamentoso para o emagrecimento. Eu sei que eu vou entrar numa seara agora, de discussão, mas eu gosto sempre de alertar, né?
Na sua opinião, qual é a sua opinião sobre essa enxurrada de medicamento desses anorexígenos que chegaram no mercado, que já tem tempo, mas assim, está cada vez mais tomando uma proporção desenfreada? Qual é a sua opinião para o emagrecimento? Eu pensando em emagrecimento, tá? Eu acho as medicações maravilhosas por terem assim, a inovação, a forma como elas chegaram é que é o problema, certo? Então, o fato de a gente ter medicações novas com poucos efeitos colaterais, a gente só tinha medicações que eram péssimas, que eram trazidas aí com efeitos colaterais horríveis. Coitado dos meus pacientes, sofriam quando realmente precisavam utilizar, e a gente tem pessoas que realmente precisam. Então, assim, eu não vejo problema nas medicações. As medicações são incríveis. O problema está nas pessoas. O problema está na forma como elas são utilizadas. Então, isso para mim é um problema. A forma como ela entrou no mercado, a prescrição mal feita, muitas vezes nem prescrição tem. A mentalidade das pessoas. Aí entram naquilo que eu lhe falei, que não só na utilização da medicação, a falta de responsabilidade, de autorresponsabilidade dentro de um processo de emagrecimento, não só com a utilização da medicação, mas no engajamento de, chega para o nutricionista, isso não deu certo não, vamos lá, vamos tentar melhorar nisso. E aí, isso também é a mesma pessoa. É a mesma pessoa que largou a nutricionista de cara na primeira porque não conseguiu, é a mesma, eu estou falando da mesma. Essa pessoa que não está afim de enfrentar o processo, essa pessoa que não está afim de ser autorresponsável num processo de emagrecimento, é a mesma que vai lá, a amiga indicou a medicação e usa sem nenhuma prescrição e sem estar engajada, entendendo que o emagrecimento ele é um processo. Ele é uma reeducação em todo o aspecto do ser. Isso aí eu sou contra. Mas assim, se você... Aí, tanto que quando as pessoas me perguntam, Janine, o que é que tu acha da medicação? Os meus pacientes me perguntam, tá? Janine, o que é que tu acha? Tô pensando, tu tem algum médico para me indicar? Eu faço, a minha realidade é diferente. Por quê? Porque os meus pacientes que estão comigo, eles são pessoas que estão engajadas. Entende que o meu público é diferente? O meu público é um público que está em cuidado. Não é o público, são dois públicos. Existe o que eu vejo por aí, existem as pessoas que não estão comigo, então eu vejo um movimento de pessoas totalmente desorganizadas mentalmente e fazendo as coisas totalmente de forma imprudente, e eu vejo os meus pacientes com resultados maravilhosos com medicações, ajudando elas dentro do processo, junto com o médico, comigo, fazendo... Inclusive, medicações que nos estudos científicos mostram 40% de perda de massa muscular utilizando a medicação e comigo não perdem. Por quê? Por quê? Entendeu? Então, assim, as medicações são ruins? Não são as medicações, são as pessoas que estão ruins. Não são as medicações. As pessoas que não estão sabendo utilizar. A gente não pode usar o recurso de forma correta. O recurso é maravilhoso. Agora, as pessoas estão completamente imprudentes usando um recurso maravilhoso de forma imprudente. O problema está aí. Agora, o recurso, eu tenho zero a falar em relação. Eu que trabalho desde 2009 com atendimento nutricional e que já fui da época de todos esses, eu posso falar, eu fui da época de sibutramina, fenoproporex. Minha gente, coitado dos meus pacientes, eles sofriam horrores. Se tremiam, se debatiam, aí agora chega uma medicação boa, que eu acompanho eles utilizando uma medicação realmente boa, com a promessa de perda de peso legal, sem tantos efeitos colaterais, e quem está interessado faz as coisas. E o resultado traz a motivação bom. Também, a motivação não continuar, isso é fato. Agora, que é isso que eu estou dizendo, quem é o meu público? Qual é a minha experiência? A pessoa que está lá comigo, treinando, fazendo um personal, indo todo dia para academia, que volta para o meu acompanhamento médico, tendo acompanhamento nutricional. E se importando em fazer dar certo, entendeu? Esse é o meu público. Esse é o público que eu acredito que, sim, ela é uma excelente medicação para ajudar dentro do processo. Então, gente, é só você virar a chavezinha da sua cabeça, não utilizar o que seu amiguinho utilizou, e procurar exatamente o tratamento adequado para você, seja na parte medicamentosa, seja na parte hormonal e seja na parte da alimentação. Isso é individual, não dá para pegar o que o coleguinha colocou. Agora vamos para um ponto que eu particularmente adoro, que é os mitos e verdades, né? Na nutrição, vixe Maria, são muitos, mas é tanto mito, todo dia sai um mito.
alguma blogueira falou algum mito aí pra gente que a gente só falta se debater. Mito ou verdade, Janine? Quem quer perder peso deve evitar carboidrato a todo custo. Zero carboidrato. Mito. Vou nem discutir. Preguiça. Mito. Não, dá até preguiça. Tô com preguiça. Não vou nem discutir. Não tem mais pra onde correr. É mito e pronto. É mito. Deixa o bichinho no carboidrato, deixa ele ser feliz junto com você. Agora é o alimento que você escolhe. É necessário consumir proteína logo após o treino. Caso contrário, o esforço será em vão. A gente falou isso um pouquinho antes, né? É importante, mas não... É muito mais importante bater a cota de proteína ao longo do dia do que necessariamente comer a proteína pós-treino. Agora depende do seu objetivo. É importante, não extremamente fundamental. É importante não... Beber muita água durante o treino atrapalha a performance. Como assim, gente? Teve isso. Tem? Eu não sabia desse mito. Tem. Eu tô sabendo agora. Um estudo novo? Não, na realidade colocaram como verdade, né? Mas é mito. Não, tô dizendo, colocam como verdade, mas é mito. Mas existe, gente. Já pensou? Não sabia. Escutei recente. Tô sabendo. Comer antes de dormir faz mal e engorda. Comer antes de dormir. Comer imediatamente após eu dormir. Não é interessante, tá? Comer antes de dormir não é legal. A gente vamos lá. Aí vamos voltar para fisiologia, né? A gente está indo dormir, está indo descansar, repousar. Por que a gente come? Para ter energia. Alimento é energia. Você está indo dormir. Você precisa de energia? Você não precisa. Então, é interessante, primeiro que, assim... Vai atrapalhar o sono, né? Atrapalha o sono, questão de digestibilidade. É interessante, pelo menos 3 horinhas aí antes de dormir, é interessante você dar um períodozinho de jejum. Então você que só deita na cama, depois que faz aquela alimentação, repense. Porque querendo ou não, o processo de digestão é um processo. Sim. Né? O corpo está voltado para fazer a digestão e não voltado para descansar a mente. Tomar café melhora o desempenho nos treinos. Pode melhorar. Para mim melhora. Pode melhorar. A gente café tem bem fortinho. A gente tem uma parte genética aí no meio, né? A gente tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína e tem outros que estão mais resistentes à cafeína. Mas tem a maioria das pessoas, falando da maioria das pessoas, ela vai ter uma melhora no desempenho esportivo. Se você não fizer parte do percentual que tem um percentual que pode piorar. Tem um percentual que ele pode piorar o desempenho esportivo por uma mutaçãozinha genética que ele pode ter na cafeína. Mas pior em que sentido? Por ele não ter uma tolerância tão boa à cafeína. Quem treina pesado, comer frango com batata doce todos os dias é essencial. Não, pode comer. Ele não pode comer macaxeira, né? Com carne, não? Como é que é isso? Coitado da pessoa, né? Comer frango com batata doce todos os dias. Eu lembro quando a gente estagiava lá naquela loja de suplemento. Tu lembra? De uma vendedora que comia todo dia. Era batata doce, ou macarrão e frango. Eu fazia, meu Jesus. E tinha que ser. Como é que tu aguenta? Tinha que ser. Não porque podia trocar. Pra eu secar, pra eu não ficar com a pele... Tu lembra a pele embaçada? E não podia trocar, lembra? Não podia, de jeito nenhum. Eu quero chegar em 4% de gordura, eu tenho que comer frango com batata doce. Ou era macarrão com batata doce, macarrão sem molho. Traz ela pra trazer a explicação. Traz ela. Além desses que eu falei, tem algum outro mito que você ouve muito, seja no consultório ou nas redes sociais? E que queria trazer aqui como um mito, lembrando. Que é mito. Gente, pelo amor de Deus, é mito. O carboidrato eu acho que é o que a gente mais escuta, né? O carboidrato chega a cansa a beleza da pessoa. Não tô lembrando nenhum mito assim, não. Se eu lembrar, eu falo. Ao longo aqui, se você lembrar, vai falando. Tá. Para trazer um pouquinho de nutrição no dia a dia, saindo um pouquinho dessa parte esportiva. Nutrição... de fato, é essencial para a nossa vida. Hoje a gente está vendo muitas pessoas ansiosas, TDAH, né? Até brincamos antes nos bastidores. Você acredita que a nutrição, você acredita, claro, não vou nem dizer que você não acredita, que a nutrição pode impactar também a saúde mental? Total. A nutrição impacta tudo na sua vida, tudo. Fertilidade, a saúde do sistema nervoso central, saúde intestinal, saúde da pele, tudo é movido pelo equilíbrio metabólico. A partir do momento que você está em desequilíbrio metabólico, qualquer possível desajuste vai ser... Não é que ele é a causa, mas o desequilíbrio metabólico vai agravar o que você já tem uma tendência a ser desequilibrado.
É isso. Eu vou trazer um relato aqui para você. Eu já escutei muito na época que eu estava em atendimento clínico que a alimentação é algo muito caro. Mito. Sabemos que é mito. Fato, sabemos que é mito. Quais alimentos hoje? Vamos deixar aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo. Quais os alimentos hoje são extremamente acessíveis e fácil de incluir no dia a dia, que pode ajudar, né, para quem começa uma rotina mais saudável? Estou falando da alimentação mais saudável. Todos os vegetais extremamente saudáveis. Vegetais, batata inglesa, batata doce, inhame, inhame, macaxeira, raízes de uma maneira geral, frango, carne, frutas, todos esses ovos, qualquer proteína, todos esses são extremamente saudáveis e já ajustam a alimentação de qualquer pessoa. Sem precisar entrar na suplementação. Na parte de suplementação. Sem nem entrar na Sem precisar entrar na parte de suplementação. Porque realmente, quando a gente vai para a suplementação ela torna a alimentação, vamos dizer assim, um pouco mais cara, dependendo do suplemento que você vai consumir. Se a gente consegue, através dos alimentos, os alimentos, eles estão, além de trazer todos os nutrientes que a gente precisa, porque os suplementos, eles vêm dos alimentos, tá? Então, traz todos os nutrientes que a gente precisa e, ao mesmo tempo, a gente consegue equilibrar essa alimentação de forma mais natural, vamos dizer assim. E você é muito mais natural do que eu. Isso aí eu não tenho dúvida, né? É um dos pontos assim que eu sempre lhe elogiei. Tem coisa que eu digo, Janine, sério que tu faz isso? Sério, mas vamos embora. Existe espaço, poxa, acabei de almoçar, eu preciso de uma sobremesa, Janine. Eu preciso de uma sobremesa. Quais são as opções que me saciaria para esse doce que existe hoje, além da fruta? Antes que você diga que é fruta. Antes que você diga que é fruta, além da fruta. Já cortei. Porque você ia ver fruta, que é docinho, não sei o quê. Não, além da fruta, existe algo de sobremesa que você hoje tem como recurso. Você diz para o seu paciente assim, poxa, já que você não consegue tirar neste momento, né, o seu paladar doce ainda está muito aguçado, então eu prefiro que eu oriente você do que você errar demais. Qual seria essa orientação que você daria para o paciente? Posso mandar congelar a fruta? Tô brincando. Fruta exclui. A fruta exclui. E não é fruta. Brincadeira. Mas eu posso mandar. Olha, mas eu preciso dar a dica, tá? Eu preciso mandar a dica da fruta. Congele a fruta. Congela uva congelada, gente. Uva congelada. Façam isso, sério. Pode salvar muitos de vocês. Fica uva verde congelada. Fica muito bom, é de verdade. Tá, agora sem ser a Agora sem ser a fruta. Agora passando, já que me obrigaram a falar outra opção. Tem que falar outra opção. O paciente, ele quer. Vamos lá. Eu sei que eles querem. Chocolatezinho amargo é uma boa opção. O que eu falo de doce, tá? Que é uma coisa que é universal. Doce é pequena quantidade, tá? Então, qualquer doce, sendo pouca quantidade, dificilmente ele vai agredir a vida da pessoa de uma maneira extremamente impactante. Mesmo que seja um doce, mesmo que seja, logicamente, não estou falando diabético, tá? Não tragam aqui situações que são fora do padrão. Mas trazendo para pessoas que estão querendo emagrecer. Se você pegar 20 gramas de um doce de fruta, de um doce de goiaba, aquele doce de goiaba caseiro, 20 gramas de doce de goiaba caseiro, ninguém vai deixar de emagrecer porque comeu 20 gramas de doce de goiaba caseiro. Não vai, tá? Então, chocolate amargo, 20 gramas, gente. Ninguém vai deixar de emagrecer porque comeu 20 gramas. O problema do doce está na quantidade. E aí a gente tem dois perfis. A gente tem o perfil que as 20 gramas elas se tornam 200 gramas. E a gente tem aquele perfil que porque aí muitas vezes eu sempre faço essa pergunta ao paciente, 20 sempre, tá, eu não coloco no cardápio sem fazer essa pergunta, isso é uma pergunta que você precisa quando eu falei quando eu trouxe isso para você, das 20 gramas, seja de um doce de fruta, seja de um chocolate, tem uns docinhos de várias marcas que são individuais, eu falo, não compra pote, compra aqueles individuais, compra embalagem individual, não compra barra grande para você tirar as 20 gramas. Compra sempre individualizada, porque o cérebro mesmo já internaliza. Você não vai precisar de tanto esforço, né, para recusar o resto. Não, é muito melhor. Assim, são detalhes que fazem. Paçoquinha. Compra sempre porções que você mesmo se blinde a parar de comer. Eu acho que isso é determinante. Agora você precisa fazer a seguinte pergunta. Isso vai lhe satisfazer ou vai ser gatilho para você comer mais? Porque tem gente que assim, não tem que adianta. Cortar. Vai comer 15 gramas e a dificuldade do não comer, ela é menor do que o de comer 20 gramas e parar. Aí entra naquilo que eu estou lhe falando, o autoconhecimento. Por isso que o paciente precisa fazer parte do processo de emagrecimento.
Ele se conhecer do que funciona para ele. Eu não sei. Para cada um vai funcionar de um jeito. Tem gente que 20 gramas tá ok, comi. Em que horário? Em que horário realmente precisa dessas 20 gramas? Aqui eu como a fruta. Aqui funciona, mas aqui não funciona não. Aqui as 20 gramas funcionam. Ou não, eu como 20 gramas e acabo me sabotando e como 100. Não consigo parar nas 20 gramas. Sofro mais. Como a barra toda. Não sei, realmente doce é doce e farinha são grandes sabotadores de 90% das pessoas. Então, realmente é uma... Doce e farinha. Doce e farinha são... A farofinha aí. São sabotadores. A gente precisa se entender bem para saber o que fazer. Mas existe estratégia. Existe, como terão pacientes que você vai dizer assim, não, realmente, para você não tem jeito, a gente vai ter que cortar. Isso. Vamos passar um período sem. Metas semanais, um dia come a barra toda, depois passa o dia sem comer. Enfim, aí tem que... A gente vai ter que se conhecer e não será igual para todos. Isso. Eu recebi algumas perguntas, eu lancei uma pergunta. Eu lancei, nosso podcast um pouquinho antes de você chegar. Coloquei a pergunta no Instagram. Não sei nem se chegaram mais, mas depois, se chegou, você vai responder depois. Eu estou aqui com 5 perguntas, exatamente 5 perguntas, diretamente da nossa audiência, que eu coloquei no Instagram. Primeira pergunta, treino de manhã cedo. Não gosto de comer antes. Isso atrapalha meu rendimento? Não necessariamente. Depende Treino, do horário, né? Jejum. Principalmente se for 6 da manhã, 5 da manhã. Quanto mais cedo, menos impactante. Como saber se estou comendo o suficiente para o meu tipo de treino? É uma pergunta bem... Eu vou precisar lhe ver no consultório. O consultório dela, gente. Veja, então, a gente precisa realmente avaliar o cardápio como um todo, né? Não é só a refeição pré-treino. Então, o rendimento no treino, a gente tem que ver a refeição que é feita horas antes, umas 4 horas antes, 6 horas antes, a quantidade de carboidrato que é tida e qual é o treino que está sendo executado naquele momento. Se é um treino que ele é realmente mais intenso, que ele exige mais. Qual é a duração, se é 1 hora, 2 horas. Então, assim, tem uma variedade aí de perguntas que precisam ser preenchidas para poder a gente realmente entender se está sendo suficiente ou não. Mas, assim, respondendo de percepção, certo? Para trazer alguma resposta para a pessoa. O mais importante é você entender se você está sentindo que você está rendendo bem durante o treino. Porque a gente sente, porque existem 2 fatores. Rendimento que a gente falou sobre adaptação metabólica, a gente falou logo no comecinho, né? O principal de rendimento, muita gente confunde, né? O principal de rendimento é a adaptação metabólica ao treino, tá? Então, muita gente acha que o que comeu antes é mais importante do que isso. O principal de rendimento é você ser treinado. Isso é o principal. Você vai treinar bem se você for treinado. Se você tiver constância e um treino bom, você normalmente treina bem. E você vai potencializar isso com a alimentação. Não é o contrário. Então, se você não treina nada e comer bem, você vai render mal. Entendeu? Se você treinar bem, com constância, e não comer, você vai treinar bem. Entendeu? Então, isso aqui é o mais importante. Se ela é uma pessoa treinada e ela não comer também, ela pode potencializar ou não o treino com a alimentação. Então, ela provavelmente sabe, ela consegue enxergar se ela está conseguindo render bem com o treino. A gente tem essa noção. Sim. A gente sabe quando a gente se alimenta melhor. Então, o que normalmente eu sugiro é você tentar aumentar um pouquinho o carbo e sentir se isso, normalmente carbo, que é o principal responsável pelo rendimento, você pode aumentar um pouco na refeição anterior e sentir se aquilo teve impacto ou não no teu rendimento esportivo. É uma dica que eu dou para quem é treinado, tá? Não adianta você estar indo 2 vezes treinar na semana, estava sem treinar 15 dias e falar, vou aumentar o carbo para aumentar meu rendimento. Gente, esquece. O principal é ser treinado. Eu estou lhe dizendo, o principal é ser treinado. Se você já é treinado e quer ter noção se o seu rendimento, se o que você está comendo é compatível ou não, tenta fazer esse teste. Aumenta um pouquinho o carbo anterior, aumenta a refeição com carboidratos, come banana, come aveia, bota um melzinho antes, e aí sente se o teu rendimento, quando você aumenta esse carboidrato, ele melhora. É um teste. É teste, vai testando. Aí se melhorou o pace, se é corrida, se pegou mais carga, aí você vai testando. Posso substituir refeições por shakes de proteína? Pode. A gente já falou mais cedo. É uma possibilidade. Não sei nem se é o objetivo, mas poder pode. Você consegue aplicar a técnica da nutrição esportiva para quem faz apenas 1 hora de treino?
Sim. Exatamente. Nutrição esportiva para atleta, a gente colocar... Não, para atleta não. É porque quando a gente aprende nutrição esportiva... Eu sei quem fez essa pergunta. Eu sei quem fez essa pergunta. Não, para atleta não. Porque quando a gente aprende nutrição esportiva é entendimento sobre fisiologia. Mas a gente, dependendo da 1 hora de treino, se for 1 hora de treino bem feita, a gente sim usa, por exemplo... Algumas estratégias. Gel de carboidrato para corredor. Tem estratégia de nutrição esportiva que a gente usa dentro de 1 hora de treino. Exato. Como posso ajustar minha alimentação para melhorar o meu desempenho muscular? Como a gente usa o quê? Desculpa. Como posso ajustar minha alimentação para melhorar o meu desempenho muscular? É bem complexo, né? Mas eu estou fazendo exatamente a pergunta que mandaram. Pensar em organizar, melhorar a ingestão proteica ao longo do dia. Eu acho que talvez o primeiro ponto a ser avaliado é isso. Ver se está ingerindo uma quantidade de proteína, uma boa quantidade proteica ao longo do dia. Acho que a primeira coisa a se pensar é na proteína. Agora, claro, essa pergunta aqui é para quem está treinando. Lógico. Bem, né? Não, se a pessoa está querendo desempenho muscular, eu acredito que ela já esteja... ela está na musculação, mas também o desempenho dela já não está legal. Melhorar baseado na alimentação. Agora vamos falar um pouquinho de rotina, de estilo de vida. Janine, eu sei como é sua rotina. Eu entendo um pouco da sua rotina. E assim, a gente escuta muitas pessoas dizer: eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu não tenho tempo para me planejar na alimentação, porque qualquer coisa que a gente vai fazer precisa de planejamento. Sem planejamento, a gente não sai do canto e a chance de dar errado é muito maior. Né? Eu vou falar agora de Janine. Você, Janine, como é que você consegue encaixar tantas atividades no seu dia? Né? Porque você é mãe, é esposa, dona de casa, tem 3 filhos, trabalha intenso e treina todos os dias, e leva a menina para a escola, e pega a menina na escola, enfim. E trabalha. Explica um pouquinho pra gente, traz um pouquinho aqui do teu relato. Agora, pessoal, é Janine. Prioridade. Eu acho que o primeiro ponto é esse, é estabelecer prioridade. A primeira pergunta que eu repasso para quem se pergunta isso é: qual é a sua prioridade de vida? O que é que você quer da sua vida? É pontuar. Eu acho que as pessoas às vezes precisam escrever, né, para poder tentar entender que prioridade a pessoa tem. Assim, a minha prioridade sempre foi ser saudável. Assim, saúde sempre foi uma prioridade na minha vida e, como eu falei, desde o começo. Né? A nutrição, ela veio por essa prioridade e o movimento, ele faz parte disso, então eu vou dar o meu jeito. Né? Então, isso vai precisar se encaixar. Não existe a possibilidade disso não acontecer. Não existe possibilidade de não ter tempo. E quando não existe possibilidade de dar errado, a gente vai fazer dar certo. Né? E isso cabe para qualquer coisa. Se você não aceitar o não como resposta, as coisas vão você vai dar um jeito das coisas acontecerem. E, na verdade, Carol, eu vou lhe dizer além. Eu aprendi muito ao longo desses anos, 17 anos que eu estou atendendo, que, na verdade, eu não ensino. Eu aprendo muito com meus pacientes. Então, o que eu já tive de lições de pessoas que passaram na minha frente, de coisas mirabolantes que eles me ensinaram, fizeram dar certo, eu não tenho como dar, assim, não tem como dar errado. São ensinamentos incríveis, de pessoas incríveis, que sempre dão um jeito. Ensinamentos lindos, assim, pessoas que... histórias de vidas. Então, quando chega alguém para mim dizendo que não tem tempo, quando eu penso, eu não penso em mim, meu Deus do céu, eu faço... Não sou eu. Eu tenho 17 anos, eu tenho mais de 10 mil pessoas atrás, assim, como se tivesse eu na frente, mas a história não é minha, a história são de milhares de pessoas que eu conheci e que fazem isso dar certo. Então, eu não respondo por mim. Eu falo muito que eu transmito conhecimento, eu estou ali só rebatendo, eu pego um ensinamento e repasso um pedaço da história. Quando alguém fala que não dá certo, eu repasso o que talvez Jorge fez dar certo, o que Maria, como Maria que parece com Juliana e que fez uma história semelhante e fez dar certo. Então só basta querer, assim, não tem possibilidade de dar errado para quem quer fazer dar certo. E eu lembro da pandemia, você lembra a história do rapaz que correu uma maratona dentro de um apartamento, que o apartamento tinha 70 metros quadrados e ele correu uma maratona dentro? Eu lembro, essas histórias me marcam muito, sabe? Eu sou uma pessoa muito movida. Ele fez dar certo. Eu sou movida a histórias.
Eu só vejo filmes de histórias reais. Eu gosto de história, eu gosto de pessoas, eu gosto de histórias eu gosto dessas histórias de motivação. Então, eu acho que talvez essa minha personalidade de viver isso, quando a pessoa conta qualquer coisa que faz, eu capto muito rápido. Então, quando conta em formato de história. Né? Então, dessa mesma forma, eu vivo minha vida, entendeu? Então, não acordo cedo, tem que treinar, a gente vai treinar. Se tiver que cortar de algum lugar... Já está no hábito, não já tem está no hábito. Já sai com a roupa. Se der para treinar, na realidade, 30 não. minutos. Você acorda às 4 da manhã, exatamente. que é o seu momento com os seus estudos. Exatamente. Eu acompanho ela nas redes sociais, já acompanhei pessoalmente, agora nas redes sociais. Exatamente. Ela estuda, ela vai treinar, é o horário que ela consegue estar feliz. Exatamente, é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. E aprendi com uma pessoa isso, sabia? Isso também. Eu não tinha horário para estudar, porque a gente já treino e passa o dia trabalhando. E aí escutei de uma pessoa que falou que esse horário, de 4 às 5, é o horário que ela conseguia estudar. E aí eu fiz... Se desafiou? É um bom horário. Não, é um bom horário. A gente aprende. Aí eu peguei esse horário e apliquei. Eu vou aplicar e apliquei. E até hoje, isso já tem 1 ano e meio que isso tem dado super certo. E hoje eu não consigo mais acordar e botar uma roupa de treino e sair de casa sem antes ter 1 hora de estudo por dia. De estudo por dia. Os pacientes agradecem, porque o seu aprendizado é replicado também. Janine, para quem está nos vendo e quer melhorar a alimentação sem complicação, quais são as 3 principais dicas práticas que você pode dar para que as pessoas comecem agora mesmo? Primeiro ponto é começar. Uma frase linda que eu escutei. Comece na sexta-feira, comece aos 40, comece tarde. Só começa. Começa. Do jeito que for, com a roupa que for. Com o tênis que tiver. Com o tênis que tiver, mal feito, mas começa. Se mantém constante. Eu acho que a constância é linda. Eu vou empacotar e vou substituir creatina por constância. Constância, eu acho que é uma coisa linda para se ter os melhores resultados, ele vem da constância. A frase que vai ficar do podcast é: vamos substituir a creatina pela constância. Pela constância. Traz muito mais resultado, viu? Dá muito mais importância a constância e é mais do que barato. a creatina. Bem mais. Bem mais barato. Constância, se manter constante dentro do que você fizer na sua vida e que você quiser bons resultados, seja ele a sua saúde, massa muscular, o corpo legal, estético, o que for, mas se manter constante dentro do propósito do que você fizer e cuidado com a sua alimentação em relação à saúde como um todo, coma comida de verdade. Eu acho que alimentos naturais você não erra. Então... E contratar a Janine como nutricionista, né? Ir para a Janine e ajudar nessa constância, dessa manutenção. Me apoia. Se assim, eu já chamo ela assim há mais de 17 anos, porque já tem mais de 17 anos. A conversa da gente foi inspiradora. Já, assim, o tempo, eu não sei nem quanto tempo tá. Eu tenho só que agradecer a você por compartilhar todo o seu conhecimento de forma muito leve. Foi muito leve, de forma prática, mas lembrando que a individualidade de cada um é priorizada, né, em qualquer área da saúde que você vá, seja para uma nutricionista, para um educador físico ou para enfim, qualquer outro profissional de saúde. É importante que todos tenham isso em mente e não dá para aplicar a estratégia que funcionou com João ou com Maria, com você. Você não é João e você não é Maria. Tenho certeza que quem nos viu hoje vai sair muito mais motivado para cuidar da saúde e se manter em movimento, né, que é esse movimento saudável. E antes da gente se despedir aqui, eu quero que você fale da sua rede social, onde é que a gente encontra você, onde é que você atende. Diz aí pra gente. Obrigada, primeiramente, Poinha. Obrigada pelo convite. Obrigada aí ao Movimento Saudável. O projeto está sendo lindo. Tenho acompanhado também na rede social. É incrível o projeto. Foi ótimo, adorei o papo. Muito gostoso. A gente poderia passar mais tempo aqui conversando, né? A gente poderia passar mais tempo, mas eu espero realmente que as pessoas tenham curtido e consigam levar, pelo menos uma sementinha. Se elas conseguirem levar uma sementinha ao nosso trabalho, eu acho que essa conversa já valeu a pena, né? Se a gente impactar uma pessoa que seja positivamente, já valeu a pena. Então, já valeu a pena. Estamos de acordo com isso. Um que seja, já está valendo a pena. Muito obrigada de verdade pelo convite. Meu Instagram é Janine Rampel Nutri.
Se vocês puderem inscrever, agradeço. Vão escrever, não se preocupe. Tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Atendo em Boa Viagem, no Ítalo Renda, mas também online. E aí temos vários projetos, não só dentro do consultório. Eita, mas vamos falar dos seus projetos, né? Estamos lançando de acompanhamento, exatamente essa constância aí. Temos tanto o projeto do consultório de acompanhamento. Normalmente eu não trabalho com consulta, eu trabalho com acompanhamento. Meus pacientes eles são de acompanhamento justamente por acreditar na constância e nesse processo. E tem o desafio da MTD que está sendo lançado agora. Em janeiro, estamos lançando agora, vai abrir em março, mas as inscrições começam agora. Fale um pouquinho dele, filha, bora. Vamos lançar, que é o baita de um pontapé inicial. Vai começar agora, as inscrições começam semana que vem, começa dia 29 de fevereiro. E o desafio começa essa semana. O desafio começa dia 5 de março. E são 21 dias para dar aquele pontapé inicial para a organização de toda a rotina. É bem legal, um desafio muito bacana, só de mulheres. E ele já ajudou aí, é o oitavo, né? Oitava edição que eu tenho um desafio. Já estamos há mais de 2 anos aí no mercado. Oitava edição. Já arrastou aí centenas de mulheres. É um desafio muito bacana. Transformando vidas. Transforma muita gente que transformou a vida, começa a ideia no desafio. Ele é um desafio de pontapé inicial. São 21 dias que a gente dá aquele início para iniciar. E depois que começou, não vai parar, né? Aí depois as pessoas entram dentro do acompanhamento, amor de Deus. Logicamente, para poder a gente dar seguimento. Passou já 21 dias fazendo tudo certinho, tudo organizado, planejado, com acompanhamento de Janine, e você não dá continuidade, não existe. Estamos abrindo. Pois são esses meus projetos para começar o ano, né? Vamos começar o ano. Organizando a vida. Vamos em a leva 2025. Vamos fazer a leva aí, transformação 2025. Agora arrastar um bocado de gente aí para esse lado de cada saúde, porque vale demais a pena. Já é sucesso, eu desejo ainda mais sucesso. Obrigada. E forma para agradecer ainda mais a sua presença aqui. Eu sei que você preza muito pelo seu conforto. Preza muito pelo seu conforto. Esse é um presente da GoldMed para a Janine. Espero que você goste, que você use. Janine, obrigada demais. Você que acompanhou aqui a mais um Movimento Saudável, a gente teve a honra de receber aqui Janine. Lembrando que vocês precisam seguir a gente nas redes sociais, Carol Costa e GoldMed, e também seguir o Movimento Saudável, ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Esse incrível, né? De Nutri para Nutri hoje foi. Me controlei aqui para não dar algumas respostas, né? Mas que bom que o pensamento é muito parecido. E é isso. Obrigada a todos os ouvintes. E se você acha que também algum colega seu, amigo, parente, precisar ouvir um pouquinho mais do que a gente conversou aqui, compartilhe esse episódio.